Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 29 de julho de 2025. São 9 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, hoje, 29 de julho de 2025, é o último dia para Mauro Cid entregar as suas alegações finais no âmbito da ação penal 2668, a ação penal da trama golpista, e a partir de agora abre-se a contagem regressiva para o início do julgamento propriamente dito de Jair Bolsonaro. E é neste momento que vem à luz uma situação que se produziu a partir de uma crença errada que foi difundida, sabe-se lá por quem, de que o Paulo Gonet seria ultraconservador, o Procurador-Geral da República, que ele tenderia a amaciar com Jair Bolsonaro, que ele estava prometendo tacitamente, não é, sem dizer, a impunidade de Bolsonaro. Foi inclusive alvo de um ataque por parte, inclusive, dos antibolsonaristas, no sentido de que ele teria participado de um almoço com bolsonaristas para combinar a impunidade de Bolsonaro. E, na verdade, ele foi vítima de uma armadilha, porque ele é amigo, assim, ele tem relações com Demóstenes Torres, que foi o primeiro senador cassado da história do Brasil e que foi expulso do Senado por relações com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Hoje ele é advogado de um dos réus da trama golpista e tem essas relações do tempo que ele era do Ministério Público. E ele tem relações com o Gonet nesse tempo e trouxe um amigo comum de ambos, que é um jurista que atua em Portugal, para um almoço e convidou o Gonet chegou lá, tinha um monte de bolsonaristas lá, tiraram foto e o Gonet foi crucificado por isso. Porém, para a defesa de Bolsonaro, o Gonet é o pesadelo, porque tudo que o Alexandre de Moraes fez ao longo desse processo inteiro foi por obra de Paulo Gonet. Por exemplo, foi Gonet quem pediu para abrir um inquérito contra Eduardo Bolsonaro. Foi Gonet quem pediu para colocar tornozeleira e outras medidas cautelares no Jair Bolsonaro. Foi Gonet quem pediu para confiscar o passaporte de Bolsonaro em fevereiro do ano passado, não é? Confiscar no âmbito da Operação Tempus Veritatis. E é Paulo Gonet quem fez uma peça jurídica, que são as suas alegações finais no âmbito da ação 2668, que pede penas duríssimas para Bolsonaro, com o agravante por organização criminosa, que eleva de 8 para 17 anos a pena de prisão de Jair Bolsonaro. Então, graças a Gonet, que demonstrou no interrogatório de Bolsonaro ser o mais duro dos inquiridores, mais até do que o Moraes, Gonet tratou Bolsonaro como bandido. Ele não respondeu a uma pergunta, a uma alegação do Bolsonaro. Bolsonaro se dirigia a Gonet, Gonet não olhava para o Bolsonaro e falava com o Alexandre de Moraes. E, como você vai ver em um trecho do interrogatório do Bolsonaro por Gonet, você vai ver como ele se refere ao Gonet de uma forma muito mais dura, que Alexandre de Moraes deu até um sorriso, foi simpático, e Gonet passou o tempo inteiro de semblante fechado, fazendo perguntas duras como essa que você vai ver agora. Então vamos ver a reportagem sobre esse assunto, que mostra que Paulo Gonet, hoje Procurador-Geral da República, é o pesadelo de Bolsonaro, porque é dele que parte um pedido que pode colocar o Bolsonaro na cadeia por 43 anos. Vamos assistir. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, de qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. Pois é, Lu, falando nisso, né, cara, realmente a gente tá num barco afundado
60 dias naquele mundo ali, o povo. Eu estive lá também, né? Lu, eu posso falar para você aqui no privado, morre aqui, nós fazemos, né, de uma equipe de operações especiais que estava pronta para defender o presidente armado, sabe, e com poder de fogo elevado para empurrar quem viesse à frente, entendeu, velho? A gente estava pronto para. Só que aí o presidente, esperávamos só o ok do presidente, uma canetada para a gente agir. Só que o presidente deu para trás, porque na véspera que a gente ia agir, o presidente foi traído dentro do exército, né? Os generais se venderam ao PT no último minuto que a gente ia tomar tudo, entende, cara? E Lu, a gente ia com muita vontade, a gente ia empurrar meio mundo de gente, matar meio mundo de gente, tava nem aí já, cara. E Lu, as coisas aconteceram, né? Só o ajudante de ordem, meu irmão, tem 4 inquéritos por fake news. O que é que o coitado do ajudante de ordem tem, cara? O Cid, né? Um cara, gente boa, eu conheci. Então, assim, cara, vamos tocar o barco. O Alexandre de Moraes realmente tinha que ter tido a cabeça cortada quando ele impediu de o presidente colocar um diretor da Polícia Federal, né? O Ramagem. Tinha que ter cortado a cabeça dele, era ali. Você tá entendendo? Mas não fez. Foi frouxo. Entende, cara? E tentou fazer tudo direitinho, 4 linhas, não sei o que, e só se ferrou. Mas estamos esperando, são tempos difíceis que virão, certo? Eu vou preparar meu filho para ir embora desse país. Ninguém entende. O próprio MRE, velho, os caras não entendiam, não se prepararam para essa posse, porque não ia ter posse, cara. Nós não íamos deixar. Mas aconteceu. E Bolsonaro faltou um pulso para dizer, não tem um general, tem um coronel. Vamos com os coronéis, porque a tropa toda queria. Toda. 100%. Só os generais que não deixaram. No dia 2 de janeiro de 2023, senhor ministro relator, o ex-presidente recebeu mensagem de Maurício Pazini Brandão, um major brigadeiro da Aeronáutica, que informava: o plano foi complementado com as contribuições de sua equipe. Aguardamos na esperança de que será implementado. Bom dia. A minha tropa, aí vem entre parênteses, continua com sangue nos olhos. Bom dia. Feliz ano novo. Conversa hoje com o Amir. Desmobilizamos a tropa ou permanecemos em alerta? Eu gostaria de ouvir do senhor Bolsonaro o contexto dessa conversa, por que a tropa estaria mobilizando. Ele mandou para quem esse e-mail, esse zap? Ele mandou para quem? Foi recebido, o senhor teria recebido do senhor Maurício Pazini Brandão, major brigadeiro da Aeronáutica. Olha, eu cortei quase todos os meus contatos quando saí do Brasil. O Pazini é um brigadeiro da reserva, professor do ITA. Não tem tropa nenhuma com ele. Eu me desconheço de ter recebido. Eu queria ver se está no meu telefone essa mensagem. Foi extraído do meu telefone. O senhor não se recorda de ter recebido? Não, discordo. Foi recebido do meu telefone essa mensagem. Então, eu repito, o Pazini está de pijama, né, há muito tempo. Era um professor do ITA, depois veio trabalhar aqui em Brasília, nada mais além disso. Doutor Procurador. Senhor ministro relator, o senhor Bolsonaro gosta de enfatizar que sempre atua dentro das 4 linhas e que atua de modo institucional. Mas na reunião a reunião ministerial do dia 5 de julho de 2021, em que o senhor Bolsonaro disse que não era para ter sido gravada, tratava-se de um ato oficial. E eu gostaria de saber se o senhor Bolsonaro considera adequado mobilizar recursos públicos, convocar uma reunião oficial para apresentar posições pessoais sem comprovação e incentivar ministros do Estado a confirmar e a divulgar uma narrativa sobre fraudes eleitorais, sobre um sistema impróprio de funcionamento do sistema eleitoral.
A defesa de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, deve entregar hoje as alegações finais na ação sobre a tentativa do golpe de Estado. Passa os detalhes para a gente, por favor. Passo sim, César. O prazo para que a defesa de Mauro Cid se manifeste, ele é de 15 dias. E a fase de alegações finais, ela é a última etapa antes do julgamento, que ainda não tem data marcada, antes de decidir se os réus serão condenados ou então absolvidos. Vamos lembrar que em 2023, o ex-ajudante de ordens da presidência assinou um acordo de colaboração com a Polícia Federal, em que se dispôs a ajudar nas investigações em troca de benefícios, como a substituição de prisão por medidas alternativas e a redução da pena em até 2/3, chegando até mesmo ao perdão judicial. A Procuradoria-Geral da República fez críticas ao comportamento de Mauro Cid ao longo do processo. E a PF viu contradições e lacunas entre informações dadas pelo delator e dados obtidos pelos policiais, o que levou a novos depoimentos de Cid ao STF. Os agentes também investigam a possibilidade de que Cid tem utilizado um perfil em rede social. Pois é, aqui você viu um almoço do qual participou Paulo Gonet, que o tornou alvo de ataques terríveis aí contra a sua honra, por ter chegado a esse local e encontrado bolsonaristas como o Ricardo Salles, por exemplo, né, que era o ex-ministro da Agricultura, e o Gonet foi crucificado sem ter feito nada, e ele era constantemente acusado de pretender salvar o Bolsonaro, de não se mexer, mas a peça dele, a gente vê aqui com 517 páginas, é a grande responsável por tudo que está acontecendo neste momento e pela condenação de Bolsonaro num processo feito com extremo critério, com abordagem de todas as provas, um processo, uma peça meticulosa que cita fato por fato e que, minha amiga, meu amigo, ela termina essa peça do Dr. Paulo Gonet pedindo um nível de condenação que saiu dele, não tem participação, inclusive, do STF e do ministro Alexandre de Moraes. Quem armou tudo que está sendo feito foi o Paulo Gonet. Ele também, por exemplo, pediu a abertura do inquérito contra o Eduardo Bolsonaro. Tudo que foi feito no processo contra o Bolsonaro foi feito pelo Paulo Gonet. E casos muito graves. Você ouviu aí a voz desse sujeito, desse agente da Polícia Federal, que se propôs a matar todo mundo para que o Bolsonaro ficasse no poder. E ele até mesmo confessou isso. Então, a gravidade de tudo que aconteceu, o nível de criminalidade dos réus, foi descrito por Gonet com detalhes impressionantes e uma narrativa do Procurador-Geral da República que pode acabar realmente com a vida de Bolsonaro. Vai acabar pelo menos com a vida política dele e vai tirá-lo de circulação por muito tempo. Ele vai começar a pagar por crimes que ele cometeu no exercício da presidência, que inclusive mataram milhares e milhares e milhares de pessoas. Pode-se atribuir a ele milhares de mortes. É difícil mensurar quantas. Foram 700 mil no total. Quantas ele causou? 100 mil? 50 mil? 1.000? 10 mortes seriam suficientes, né? Uma morte seria suficiente. Militar diz no STF que se considera prisioneiro de guerra. Veja o nível de criminalidade dessa gente. Esse sujeito participou, ele inclusive participou do plano para matar as autoridades. Alguns deles confessaram, a começar por esse sujeito aqui. O policial que queria matar meio mundo, inclusive, disse que era fã de Moraes, mas estava disposto a matá-lo. A justificativa da defesa por plano de golpe
desses réus foge à lógica, diz especialista. Qualquer tipo de justificativa da defesa dos acusados do plano de golpe irá fugir da lógica, falou Alex Oxendorf, especialista em direito penal militar, em entrevista ao portal UOL. Todas as justificativas vão fugir da lógica, e o direito, em essencial, trabalha com lógica, trabalha com análise do conjunto probatório, com análise do arcabouço jurídico. Mas ele também vai analisar fatos através da lógica, do contexto lógico, todo o conjunto probatório. Quer dizer, eles não têm o que dizer. Na verdade, é tanta prova que existe, que foi reunida, apontada pelo professor Gonê, que eles não têm o que falar. Inclusive, chega a ser até produto de piadas, de memes. Não era golpe, era fanfic de farda, assinado Kids Pretos. Né? Porque essa tropa de elite pretendia, basicamente, exterminar todas as autoridades, e agora um deles que confessa o crime diz que era fã de uma das vítimas. Os Kids Pretos confirmam ao STF os planos para matar autoridades, prender ministros e divulgar carta pressionando o Exército. E é por isso, minha amiga, meu amigo, que o Bolsonaro condenado pode pegar de 12 a 43 anos. 12 é a pena mínima. A máxima para todos os crimes é de 43 anos. E aqui você vai ver que isso parte do Gonê. Ele os acusou por organização criminosa armada, que tem de 3 a 8 anos de pena de prisão, com agravante e causas de aumento, mais de 17 anos no total. E ele usou essas causas que agravam a pena. O Gonê usou. Então, o pedido que ele faz cita esse agravante, então passa de 8 para 17 anos, mais que o dobro. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito é a pena máxima que ele cita, não é? Da forma como ele estruturou a acusação, a denúncia, ele não poderia ser mais grave. Golpe de Estado foi no limite, foi preparado no limite. O dano qualificado, tem as provas todas do dano qualificado que ele atribui a esse núcleo 1 da trama golpista. E deterioração patrimônio tombado também. Ao descrever o crime de organização criminosa armada, a PGR indicou agravante e causas de aumento da pena, emprego de arma de fogo, participação de funcionário público e, no caso de Bolsonaro, exercício de liderança, que fazem a punição para esse delito superar 17 anos de prisão. Como já foi demonstrado, caso seja condenado por todos os crimes e que é acusado do enquadramento pela Procuradoria-Geral da República, por Paulo Gonê, o ex-presidente e outros réus podem receber uma pena de mais de 40 anos de prisão, a depender de como os ministros fizerem o cálculo. Mas, por mais que um ou outro possa dar uma pena menor, é muito difícil ignorar este nível de acusação, como foi composto pelo Procurador-Geral da República nesta peça aqui de 517 páginas, onde ele cria um cenário que exige, segundo a defesa do Jair Bolsonaro, a forma como Gonê construiu esse cenário exige a pena máxima para os membros do núcleo 1. Até porque os bagrinhos, o sujeito que foi lá e quebrou uma vidraça, está recebendo aí 10 anos, 12 anos de prisão. Como é que vai dar 12 anos para o Bolsonaro? Ele é o líder de tudo. O Braga Neto queria matar, eles queriam dar um golpe de Estado e implantar uma ditadura no país. Então, a forma como o Gonê descreveu isso torna praticamente impossível, e é por isso que o Trump atacou também o Gonê, porque ele, de esperança do bolsonarismo, porque aquela história de que ele era conservador, tal, animou os bolsonaristas, fizeram várias reuniões com ele, diziam que confiavam no Procurador-Geral da República. O Gonê foi aprovado pelos bolsonaristas na sabatina, no Senado. O Gonê passou fácil, o Dino passou raspando, o Gonê passou fácil. E tudo isso fez com que até quem queria o Bolsonaro preso se enganasse e acusasse. Então aqui também
Este programa de hoje faz uma homenagem ao professor Paulo Gonet pela sua serenidade e pela seriedade do seu trabalho. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.